Sejam bem-vindos a mais um EbanoCast. E hoje eu tenho a honra de receber uma super amiga que eu tenho muito orgulho, Vanessa Domene, sócia-diretora da Lima Júnior Domene, mestre da FGV, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário de Pinheiros. Acertei. É tanta coisa que essa mulher faz que ainda tem mais coisa de TID, né, Van? Enfim, mas é uma referência de direito tributário, tem mais de 20 anos de experiência no mercado e é uma honra tê-la aqui conosco para você dividir um pouquinho a sua trajetória, Van. Érica, muito obrigada pela oportunidade. É uma honra muito grande fazer parte do EbanoCast. Você é uma referência, um orgulho, uma amiga muito querida, com quem eu aprendo muito, me inspiro muito. E espero que hoje a gente possa ter um bate-papo bastante produtivo, com alguns insights e que seja uma excelente oportunidade da gente trocar experiência. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Van. Eu queria muito que você dividisse aqui conosco a sua trajetória. Eu acho que você poderia contar um pouquinho essa sua trajetória profissional? Vamos lá, Érica. Na verdade, eu acabei não escolhendo direito, né? No sentido de que era uma coisa que eu queria muito fazer. Eu vim de uma família de professores, de comerciante, né? Meu pai veio de Portugal, comerciante. E o direito não era algo que estava dentro do meu alcance, que eu achava que realmente eu ia fazer. Não nasceu de uma paixão, né? E quando eu decidi fazer o direito, era porque eu achava uma profissão que podia, de fato, construir, interferir na vida das pessoas, ajudar a sociedade, né, para que elas pudessem ter direito à justiça. Eu tinha muito essa coisa de buscar mesmo a justiça para as pessoas. E o direito tributário, em especial, ele surgiu mesmo de uma oportunidade de trabalho. Quando eu comecei a fazer o direito, eu não tinha ninguém para me direcionar, para me orientar. Não tinha ninguém da família? Não tinha ninguém da família, eu não tinha amigos. E o que eu fui procurar? O que me veio na cabeça primeiro eram as imobiliárias, né? Eu falei, toda imobiliária tem um advogado. Só que eu não consegui nenhum emprego numa imobiliária. E aí eu acabei fazendo estágio dentro de um tribunal administrativo, que é da Secretaria da Fazenda, que era um órgão né, que julga processos administrativos de ICMS de autos de infração que são lavrados pela empresa. Então, foi a minha primeira experiência, já logo no primeiro ano da faculdade, que eu fui entender até o que era direito tributário. E eu acabei me apaixonando mesmo pelo direito tributário, porque eu sempre ouvia dizer, né, as pessoas pagam muito imposto, e de fato no Brasil a gente paga muito imposto, e ali era um lugar que as empresas poderiam, né, discutir se o que elas estão pagando é justo ou não. E aí eu comecei a entender um pouco do direito tributário e o quanto isso impacta na vida das empresas, das pessoas, porque tudo acaba em imposto, né? Todo mundo paga imposto em absolutamente tudo. E eu achava que eu podia, então, contribuir para a sociedade, fazendo com que elas pudessem pagar aquilo que efetivamente é justo. Né? Então, comecei a trajetória dessa maneira, né? Um pouco com sorte, eu brinco, né? Mas eu acabei me apaixonando mesmo pelo direito. Eu imagino que você deve ter enfrentado, então, muitos desafios no decorrer aí da sua carreira. Você quer compartilhar algum deles? Sim, eu assim, tive muitos desafios, né? Esse que eu coloquei primeiro, eu nunca tive ninguém para me orientar no direito, né? Se eu ia para escritório, se eu ia para o poder público, se eu ia para a empresa. E até a minha primeira experiência profissional mesmo, depois desse tribunal administrativo que eu foi em empresa. E ali, quando eu fui para o departamento jurídico de uma empresa, eu entendi qual era a dinâmica do direito tributário e o impacto na vida dessas empresas, né? E aí, depois disso, eu decidi prestar serviços através do escritório de advocacia, né? Eu tive um primeiro escritório que eu trabalhei, e depois disso eu criei meus próprios escritórios, né? E nos meus escritórios eu falo que eu identifiquei o meu propósito, né? Prestando serviço para as empresas. Acho que eu identifiquei o meu maior propósito, que é alavancar os negócios das empresas, mas trazendo a segurança jurídica, né? Fazendo com que os negócios prosperem, mas de uma forma segura. Né? Que legal. Esse foi assim um pouco da minha experiência aí inicial e que me fez apaixonar aí pelo direito. E você sempre foi empreendedora, então? Fui. Porque assim, você se formou em direito e você
né, teve o seu escritório, hoje você tem um escritório super referência. Sim. Como é que foi isso, essa decisão? Porque é natural que muitos advogados, eles vão trabalhar em grandes escritórios para ter mais experiência, e você fez um caminho um pouco inverso, é isso? Fiz isso mesmo, assim, eu trabalhei num primeiro escritório de advocacia, era um escritório de pequeno porte, de direito tributário, e quando eu comecei a trabalhar nesse escritório, eu comecei a me identificar com os clientes, né, e aí eu peguei a experiência que eu tive na empresa, e comecei a captar essas empresas, né? Os advogados que trabalhavam comigo nessas empresas foram para outros lugares para trabalhar, e dentro do que eu já tinha aprendido ali no escritório, eu vi que eu podia me conectar com eles, apresentar oportunidades de trabalho, e eu conseguia prestar serviços. Então, quando eu tinha 27 anos, eu acabei montando o meu primeiro escritório. Super nova, né? Nova na cara e na coragem, Que um legal. pouco mesmo, assim, eu não tinha clientes fixos, né? Eu tinha algumas possibilidades e eu comecei trabalhando dessa forma, assim, eu falo até que eu acho que eu era um pouco ingênua na época, mas essa ingenuidade me fez bem, né? No sentido de não ter medo. Vamos embora, porque esse é o caminho que eu tô me identificando e que tá dando certo. Ai, que legal, Vanessa, parabéns. E uma dúvida, porque direito tributário, a complexidade é enorme. Sim. São vários impostos, a gente está passando por uma reforma agora, eu acho que exige um estudo constante, porque o governo está o tempo inteiro mudando. E como que você avalia essa complexidade aqui no Brasil, né, dessa questão tributária? Esse é um ótimo ponto, né, Érica? Porque assim, o nosso ordenamento jurídico, a legislação tributária, ela é muito complexa, muito mesmo. E por que ela é complexa? Primeiro, porque a gente tem uma infinidade de legislações. A gente tem também uma demora muito grande do Poder Judiciário de decidir questões complexas. Então, às vezes eu tenho uma lei que saiu no ano de 2000 e eu consigo ter uma decisão do Judiciário falando se eu devo ou não pagar aquele tributo em 2020. Nossa. Passaram-se 20 anos. A gente tem uma questão de morosidade do Poder Judiciário que é, de fato, muito grande. E as normas tributárias, elas trazem realmente uma complexidade de interpretação muito grande. Então, eu tenho uma norma, né, que foi editada, eu tenho uma lei que, teoricamente, ela deveria trazer todas as possibilidades ali. Sim. Mas, na nossa atual sistemática, ela traz um número grande de interpretações. Então, o contribuinte tem uma interpretação, a Receita Federal ou a Secretaria da Fazenda, né, o órgão público, tem outra interpretação, eu posso ter a Procuradoria com outra interpretação, e isso vai levar ainda para o Poder Judiciário, que pode ter outra interpretação. E aí eu te pergunto, como é que fica o empresário nessa situação? Como é que fica a empresa que está aqui querendo pagar os seus impostos, entende que a tributação dele é X, aí dali 10 anos eu vou dizer para ele, não é X, é Y. Nossa. Então, como lidar com isso? Então, né, esse é o nosso grande desafio, esse é o trabalho aí dos advogados, de tentar trazer a maior conformidade fiscal, né, que a gente fala para as empresas. O que é essa conformidade fiscal? Então, é a gente interpretar as leis, né, do jeito que o ordenamento jurídico nos traz hoje, e a gente apresentar as possibilidades para os empresários, colocando eventuais riscos, né? Tá. Hoje, o trabalho do advogado, ele dá a sua interpretação de acordo com o entendimento de uma Receita Federal, de um órgão público, também do Poder Judiciário, mas ele não pode deixar de apresentar quais são os outros riscos de interpretação. Tá. E você acha que com essa reforma tributária vai melhorar? Porque no final o empresário é que sofre, né? Exato. Ou o investidor, está se falando de muitas mudanças agora na reforma tributária. Como é que você enxerga essa reforma que está por vir? Essa reforma tributária, ela está sendo bastante contraditória, né, no Brasil. A gente tem a ala dos que defendem, a ala daqueles que entendem que talvez não fosse necessário uma reforma tributária dessa magnitude, mas talvez uma melhoria no sistema que já existiria, né? Mas, de fato, nós temos um sistema tributário bastante falho, né, Érica? Falta transparência, falta simplicidade, né? A gente, até desse quesito de simplicidade,
é algo que o Brasil não tem só uma carga tributária alta. O Brasil tem uma alta complexidade de burocracia, de obrigações acessórias. Então, não basta eu pagar um imposto. Eu tenho que preencher uma série de guias, de formulários, de situações que acabam fazendo com que a empresa tenha um alto custo dentro da sua empresa para manter uma estrutura que atenda à legislação. Então, a gente fala que o Brasil tem uma complexidade grande, porque além da carga tributária alta, eu tenho um alto impacto, eu tenho um alto custo da burocracia tributária que a gente fala. Então, você vê departamentos fiscais de empresa com 40, 50 pessoas só para atendimento da legislação. E a reforma tributária, que já foi aprovada, né? A gente teve uma emenda constitucional em dezembro de 2023, que já foi aprovada. Nós estamos na fase de discussão das leis complementares, né, que vão regular o que foi previsto nessa emenda constitucional. E essa reforma tributária, ela vem com o objetivo de trazer mais simplicidade, trazer mais transparência, trazer mais justiça fiscal, a gente evitar a cumulatividade dos tributos, porque no Brasil você tem tributo incidindo sobre tributo em várias etapas da cadeia produtiva, e no final do dia o consumidor não sabe quanto ele paga de tributo, né? E aqui a gente está falando bastante da reforma tributária. Ela está trazendo aspectos da tributação sobre o consumo, né? Então, que é o consumidor ali, eu que fui no supermercado, quanto que eu estou pagando, né, para cada um daqueles produtos. E tem sim também uma reforma tributária que está muito na visão aí, está muito como meta, né, do governo, que é sobre a propriedade. Né? Então, são impostos aí que, de fato, vão aumentar a arrecadação e o governo está de olho nisso. Né? Então, tem o lado bom, que é dessa simplicidade, transparência, justiça fiscal, né, por trás da reforma tributária, mas do jeito que hoje ela está sendo colocada, a gente tem uma certa dúvida se, de fato, todos esses pilares eles vão ser cumpridos. Entendi. Então, aproveitando o gancho que você falou da reforma tributária, quais são os principais pontos da reforma tributária que vai impactar ou que vai melhorar a vida do investidor ou do empresário? Eu falo que essa reforma tem que melhorar o ambiente de negócios, né, Erika? Tem que trazer mais investimento para dentro do país, tem que fazer com que as relações sejam, de fato, mais produtivas, crescentes, e tem alguns pilares, né? São muitos pontos da reforma tributária, não daria para a gente trazer todos aqui, mas tem alguns que eu acho que são bastante importantes para a gente trazer, né? Então, um é a própria simplificação que a gente está falando. Na verdade, essa reforma tributária, ela traz um aspecto de tecnologia muito forte, então as empresas vão ter que se adequar, né, a essa nova realidade, e isso vai impactar... Isso é até 2026, é isso? Na verdade, começa em 2026, a gente tem um período de transição, né, gradativo, então começa em 2026 e vai até 2032. E a partir de 2033, a gente, teoricamente, né, é a previsão do governo, a gente já estará com a reforma tributária vigente, né? E quais são alguns aspectos bem importantes? O primeiro, essa simplificação também ela passa pela redução dos tributos. Então, na tributação do consumo, a gente tem 5 impostos bastante importantes, que é o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS e a COFINS. Sim. A gente vai substituir esses 5 tributos por 2, que é o IBS, que é Imposto sobre Bens e Consumos, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Consumos. Então, eu tenho uma simplificação de 2 tributos, mas que ele passa a incidir sobre absolutamente tudo, né? Então, por exemplo, a gente até fala aqui da Ébano, né? As holdings patrimoniais, elas vão sofrer o impacto da IBS, né? Do IBS e da CBS, porque a holding patrimonial, as receitas dela não pagavam ICMS, ISS, IPI, né? E são tributos que agora, com a nova reforma tributária, com a criação desses 2 tributos, a gente está falando de uma carga tributária de 26,5%.
né? Então, Nossa. é um impacto bastante grande, por exemplo, quando até você pensa num planejamento Financeiro, patrimonial. lógico. Exato, né? Outra mudança grande que a gente tem na tributação, e essa sim eu acho que é bastante positiva, a gente tem um tributo aqui hoje, toda a tributação no Brasil, ela parte de você tributar na origem e não no destino. Sim. E isso faz com que o que aconteça? As empresas, elas vão atrás de um planejamento tributário que seja mais benéfico. E quando eu falo de ter a tributação na origem, eu consigo fazer com que eu mude a minha fábrica, por exemplo, para o estado que me der uma condição melhor. É a guerra fiscal que a gente chama. Quando você passa para a tributação no destino, que é o que propõe a nova reforma tributária, você está falando de tributar onde é consumido, independente de onde foi a origem. Então, isso vai trazer um certo equilíbrio e acabar com essa guerra fiscal que acaba acontecendo entre os estados, porque é uma verdadeira briga entre os estados, né, atrás dos contribuintes para ver quem apresenta o maior benefício para chamar a atenção daquela empresa, só que é um benefício inconstitucional e quem acaba pagando a conta dessa inconstitucionalidade é o consumidor. É o contribuinte, é o consumidor. Então, não é um ambiente de negócio favorável quando você tem a tributação na origem. E atendendo aí os conceitos mundiais de tributação, quando você passa para o destino, né, para o consumo, a tributação ela fica mais equilibrada. Entendi. Né? Aqui ficou bem claro, principalmente o impacto da reforma tributária para o empresário. Uhum. Para o investidor, entra a questão da holding patrimonial e entra também a questão de doação, né? Que eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito. O ITCMD é um imposto, é engraçado, né? Que assim, é um imposto estadual, né? E sempre foi a maior receita do estado o ICMS, né? O ICMS... ele tributa sobre circulação de mercadoria, ou seja, a arrecadação é grande porque a maioria das empresas, né, a maioria delas circulam tributo, né, circulam mercadoria e vão pagar o ICMS. Só que o Estado, há uns anos atrás, começou a ver que o ITCMD também pode ser interessante. Né? E hoje você tem uma fiscalização muito mais inteligente, né? Você vê dentro da Secretaria da Fazenda um departamento hoje que vai atrás e que está tudo linkado porque a tecnologia evoluiu também. Então hoje a Secretaria da Fazenda tem acesso a muito das operações de doação, de holding, tem muita questão de doação de cotas, né? Na holding patrimonial, tem uma discussão ali qual que é a base de cálculo, né? Nessa doação, se é sobre o valor, se é sobre o valor do patrimônio líquido, mas o patrimônio líquido, será que eu não tenho que descontar o meu passivo? Porque aí realmente ficaria o justo, né? Tem uma discussão jurídica, né? Mas com essa reforma tributária, o ITCMD também ganhou uma força, né? Então, hoje a gente tem estados com alíquotas diferentes. Sim. Então, você pega aqui em São Paulo, a alíquota é de 4%. Né? E nessa emenda constitucional que foi aprovada, ela já traz um quesito a mais na arrecadação do ITCMD, porque ela colocou a progressividade. Então, hoje você vai poder ter um ITCMD até 8%. E para ajudar tudo isso, tem um projeto de lei no Senado que está aguardando e querendo subir esta alíquota de 8% para 16%. Então, a gente tem um risco grande de aumento do ITCMD para essas operações de doação para o próximo ano, né? Sim, que não vai ficar, então, no 16%. Você acha que corre o risco? O São Paulo hoje é 4%, vai para 8%, mas corre o risco, tem algum projeto de lei falando em 16%. Exato. Mas mesmo que chegue em 16%, quando a gente olha, né, lá fora, o imposto lá é muito maior. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, tudo bem que quando você olha, você vê um retorno para a população. Você paga mais imposto. Mas você tem o retorno, mas você a contrapartida. Tem uma saúde, você tem uma educação, que você consegue sentir esse retorno. Você acha que
já dobrar de 4 para 8 é muito, então por isso que é importante fazer um planejamento financeiro. Exato. E isso é a partir de quando? Já começou ou é a partir de 2026 só, Vanessa? Então, na verdade, por enquanto, o aumento da alíquota para 16% é só uma proposta de aumento. E como toda proposta de aumento de tributo, ele tem que seguir o princípio da anterioridade, da anualidade, que significa dizer que você não pode aumentar o tributo no mesmo ano que ele foi instituído. Então, ele ainda não foi instituído, esse aumento para 16%. Mas você acha que tem chances, não foi aprovado? Chances. Agora, Erika, aqui eu vou te dizer uma coisa, faz 10 anos que se fala em aumentar o ITCMD. Todo ano, chega no segundo semestre, a gente vê um aumento, né, das famílias indo atrás de um planejamento, porque sempre tem o risco de, né? E nós estamos exatamente nesse momento aqui de ter um risco de aumentar 16%. Tem chance? Tem, óbvio que tem. Mas não é uma coisa simples também disso ser aprovada, né? E nós estamos num ano, né? Um ano de eleição. Não vai ser... Tem muita coisa, né? Em aprovação, muita coisa em jogo. Então, é uma questão política mesmo. Que se tem a intenção, faz anos que se tem aumento. É isso, tá bom. Ficou claro, Vanessa. Sempre tem o risco, né? Agora, o que dá para ficar tranquila, para este ano não aumenta. Então, assim, de fato, é o momento de olhar essas agendas, né? Então, deixar para o ano que vem é um risco maior. Esse ano nós já estamos em agosto. Tem que ter uma corrida política para aprovar essas coisas, né? Então, tanto para o investidor quanto para o empresário, eu queria que você falasse um pouco mais, porque o empresário ele tem que realmente tomar as devidas atenções, porque com essa mudança, o que vai acontecer? Ele pode perder alguns benefícios de compensação que ele tem hoje. Você pode falar um pouquinho por que o empresário tem que buscar correndo uma consultoria, né, tributária para que ele não perca uma oportunidade de compensação de tributos? De pagamento indevido, né? Infelizmente, nós temos uma sistemática que a gente, por conta até da complexidade de tudo que a gente falou, na maioria das vezes os empresários estão sempre pagando mais tributo. Então, eu falo que, né, meu conselho sempre... o empresário, o investidor, ele tem que ter um bom escritório de contabilidade. E aqui eu vou falar a diferença do contador e do advogado tributário, que eu vejo muita gente confunde. Eu não preciso porque o meu contador é bom. Isso. Quanto melhor o seu contador, melhor para todo mundo, inclusive para o advogado tributarista, tá? Por quê? Porque o contador, aquele contador que é atualizado, que entende do seu segmento, vai fazer com que você fique na maior conformidade fiscal possível, ele atende a legislação do jeito que ela está definida. Então, ele segue regras. Eu falo que o contador está ali para seguir as regras que são impostas pela legislação. O advogado tributarista, ele vai entender se aquelas normas que estão sendo aplicadas pelo contador diante das atividades prestadas pela empresa é de fato o ensejamento daquela carga tributária, porque é muito comum a gente ver que o empresário eventualmente está pagando tributo a mais, e quando ele paga tributo a mais, ele está deixando dinheiro na mesa. E aí, principalmente nesse momento de pré-reforma, né, Érica, a gente ainda tem algumas dúvidas no modelo. Então, por exemplo, a emenda constitucional não trouxe nenhuma segurança de que o tributo pago indevidamente na atual sistemática vai poder ser compensado com a futura sistemática. Ele usa a expressão poderá ser compensado. E esse poderá faz toda a diferença. Então é melhor compensar logo. É melhor ele ir atrás de todas as oportunidades, né? E aí o advogado tributário consegue ajudar na interpretação da norma diante das atividades dele e entender se de fato ele está recolhendo os tributos devidamente, ponto número 1, olhar a conformidade fiscal, e o ponto número 2 é que dinheiro que eu estou deixando na mesa, o que eu efetivamente devo recolher? Estou
estou recolhendo tudo aquilo que é devido? Porque, como eu falei lá atrás, a legislação é complexa, dá várias interpretações e, eventualmente, você está dando uma interpretação mais conservadora do que aquilo que a legislação ou que o Poder Judiciário já decidiu favorável aos contribuintes. Entendi. Então, tem que ir atrás do dinheiro que está na mesa. Entendi. Então, assim, ficou claro a importância de ter um excelente contador e um excelente advogado tributarista, né? Principalmente Exato. nesses momentos de transição. Exato. Para você garantir que você está de acordo e não está pagando imposto mais do que precisa. Exatamente isso, Érica. Não, perfeito, Vanessa. Deixa eu aproveitar. Depois de, né, você faz de tudo. Eu brinco que a Vanessa é a mulher polvo, né? Eu não sei aonde que ela arranja tanto tempo para fazer tanta coisa. E uma das outras coisas que a Vanessa faz, ela também é investidora anjo. E eu queria que você comentasse aqui, né, o que te levou para entrar nesse mundo de investidora anjo, das suas experiências. Eu sei que já tem tempo que a Vanessa, né, investe também em startups. Se você puder compartilhar com todos. Ah, Érica, eu adorei o mundo das startups, né? Na verdade, eu comecei advogando para algumas startups e a startup é aquela que está, às vezes, muito no comecinho da operação, e eu falo que, às vezes, você vê startup assim, com uma excelente ideia, mas começando errado. E, às vezes, o começar errado é uma pequena orientação, né? Então, assim, é muito comum startup, por exemplo, você ter um problema na sociedade. Por quê? Porque startup nasce da ideia de uns amigos, de familiares, alguém tem uma grande ideia. E a relação é muito próxima. E aí, como ela é muito próxima, ela é muito baseada na confiança. E não quer dizer que não tem que ter confiança, mas aquele ditado, amigos, amigos, negócios à parte, ela é muito verdadeira, porque se você não regula, por exemplo... Desde o momento zero, né? Desde o momento zero, essa relação societária, como ela vai ser regida, né? Você pode ter problemas e encerrar sua startup. Você pode ver a sua startup morrer. E eu comecei advogando exatamente nessa situação. A startup chegava para a gente num momento que ela já estava, vou chamar aqui de contaminada, porque ela já tinha inúmeros problemas. Começou errado. E os negócios morrem de nascerem errados. É triste, né? É muito triste, porque a gente via negócios brilhantes, mas por uma falta de cuidado, por uma falta de assessoria. A gente entende que a startup está num momento... Tem que economizar, não pode ficar gastando dinheiro também. Mas não pode economizar com advogado, mas gente. Não pode, porque você tem hoje advogados especializados em startups que vai ter, né, esses advogados têm condições melhores. Então, faz sentido você ir atrás de um, e ele vai te evitar uma dor de cabeça e um prejuízo lá na frente muito maior. Sim. Então, eu comecei desta forma, assessorando, e aí, conversando com um amigo, um empresário muito bem-sucedido, ele me contou de um grupo de empresários que foram fazer investimentos em conjunto, né, em rede, em startups. E aí eu achei o máximo essa ideia, né? Me juntei a esse grupo, né? E me convidou. Convidei a Érica, exatamente, né? No BR Angels. Sim, eu e a Érica estamos presentes lá com vários empresários, empreendedores, incentivando, né, essas startups a prosperarem nos seus negócios. Então, foi muito bacana para mim entrar nessa iniciativa. Foi uma forma de diversificar também os investimentos para mim. É importante a gente falar aqui que investir em startup é um investimento de risco. Não dá para a gente dizer que não. Você depende muito daqueles empreendedores, tanto que na minha tese eu invisto mais no empreendedor do que no negócio em si, porque o empreendedor que vai tocar o negócio precisa ser diligente, precisa ser experiente, precisa ter a cabeça no lugar, porque é ele que vai fazer o negócio alavancar, né? Então, foi super importante eu entender como funcionava esse mundo das startups, e aí um grupo de investimentos como o BR Angels, por exemplo, em que tem várias pessoas com diversos expertises, acrescenta muito, né, Érica? Sim, eu falo que eu tenho o lado que é o do legal muito forte, mas tem todas as outras áreas, né, das empresas que a gente precisa conhecer.
Então, para mim, foi muito motivante trabalhar. Então, atendeu 2 objetivos meus, né? Um, diversificar investimento, e aí eu, né, tem um limite, porque é um investimento de risco, mas traz também um outro lado do aprendizado, Sim. né, que foi que muito esse não grande. tem preço, né? Esse não tem preço, e eu, de fato, me sinto contribuindo para essas empresas crescerem, que é uma satisfação muito grande. Né? Eu falo que não tem coisa melhor do que você ajudar um empresário que, às vezes, está só com uma informação equivocada, né? E a gente ter essa informação, ter o privilégio de ter essa informação e poder ajudar para poder crescer, né, de forma orgânica e com segurança jurídica, né? Você tem algum exemplo marcante dessa experiência sua com startup que te marcou, que você queira compartilhar? Eu tenho alguns, né? Mas eu acho que tem um que fez bastante sentido para mim, né? Que foi uma startup muito bacana, de 2 mulheres, que eram 2 mulheres primas, amigas, e elas montaram a sociedade de forma equivocada, né? Aí, quando você fala de forma equivocada, é o quê? Sem acordo de sócios, seria? Primeiro que assim, a própria constituição da sociedade, né? Era uma sociedade 50% e 50% cada uma, eram 2 sócias, né? Só que só uma era efetivamente a fundadora da startup e trabalhava na startup. A outra entrou só com o dinheiro, e não é só, é muita coisa. Mas a posição dela numa situação de startup não era de sociedade. Ela era, na verdade, uma investidora. Anjo, é isso. E aí, quando ela entra com 50%, 50%, ela que não está inserida no negócio, ela não consegue interferir e tomar as decisões. E aí, o que acabou acontecendo? Elas começaram a ter um impasse nessa sociedade, e por conta dessa má distribuição das cotas, né? Por um erro no instrumento que ela deveria ter entrado, né? Começou a gerar um conflito entre as 2, porque uma achou que a outra estava querendo passar a perna na outra, porque como é que você fala para alguém que deu o dinheiro, que tem 50% da sociedade, que ela não pode estar na sociedade, que o papel dela é de investidor e que ela deveria estar lá com um contrato de mútuo, por exemplo. Ela acha que a fundadora está querendo passar a perna nela no momento que a startup vai brilhar, vai ganhar dinheiro. Que difícil, hein? É muito difícil, porque entra uma série de outros quesitos que não são só relacionados com a startup, são comportamentais, pessoais, e foi muito difícil a relação, e a gente conseguiu chegar numa negociação mesmo, né? Fomos fazendo todo o processo disso, porque a startup estava para morrer por conta dessa relação, porque a de 50% não queria sair, ela não ia conseguir uma captação, então a fundadora precisava muito da captação, e a captação só ia acontecer se essa que era, no fundo, a investidora, saísse da sociedade para ser uma investidora ou ficasse com um percentual bem menor. Pequeno. Isso. E a gente conseguiu, mas foi mais de 6 meses, Érica. Quase perdeu a captação por conta dessa questão. Foi assim... É por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Mesmo, e falta de orientação. Porque quando você monta uma empresa, você não tem noção. Não tem. Ninguém estava de má fé ali. Pelo contrário, né? Era por um lado positivo. Mas, infelizmente, chegou nesse cenário... E por muito pouco não se judicializou essa questão, e o que ia perder a captação, né? Então a gente conseguiu, aí tivemos uma negociação bastante favorável para reequilibrar a sociedade. Fizemos um contrato também com bastante robustez para que ninguém ficasse prejudicado nessa situação, porque ninguém tinha culpa daquele cenário também. Entendi, né? Foi falta de informação somente. Exato. E deixa eu aproveitar, então, o gancho, você deu esse exemplo dessas 2 mulheres, né, e que realmente mostra ali a importância de a empresa nascer corretamente. Eu queria mudar agora o tema para uma questão de liderança feminina. Né? Adoro. E eu queria que você realmente me contasse um pouco, né, como que a Vanessa contribui. Eu falo isso porque eu sei a resposta, mas eu quero que ela divida aqui com todo mundo, né? Quais são as principais barreiras que, na sua visão, hoje as mulheres enfrentam, e o que você tem feito hoje para diminuir um pouco essas barreiras?
Olha, eu adoro falar desse assunto de liderança feminina, né? E estamos diante aqui de uma super líder das mulheres. E, aliás, isso faz muita diferença, né? Quando você tem uma rede de apoio, né, Érica? E acho que esse é um ponto bem importante, né? Que as mulheres precisam buscar, é encontrar uma rede de apoio que ela, de fato, se conecte com os propósitos e a gente possa se ajudar. É até uma passagem interessante da minha trajetória, voltando até um pouco lá na primeira pergunta. Eu sempre tive muitos desafios na minha vida, sempre vivi um ambiente bastante masculino, né, machista, mas eu sempre tive uma grande mulher que esteve ali presente nos momentos chaves. Então, eu sempre tive essa referência. Estou sempre num ambiente masculino, mas sempre uma grande mulher está ali perto para me ajudar. E eu acho que as mulheres, às vezes, elas se fecham ali um pouco com receio, né? De dar a cara para bater mesmo, porque a sociedade julga, né? E realmente nós somos julgados o tempo todo. Então, acho que buscar rede de apoio é um ponto. A mulher tem uma coisa de buscar perfeição também. Isso, né? Nossa, tudo tem que ser perfeito. Tudo tem que ser perfeito e isso atrapalha demais, né? Porque o pior que você pode fazer é nem começar, nem tentar buscando essa perfeição, né? E quando você está nesse ambiente de pessoas que contribuem nessa rede de apoio, o se jogar vai ser importante, porque vai partir de um início seu que a gente vai conseguir conectar, contribuir, ajudar. Então, rede de apoio, se jogar um pouco, nem que seja timidamente, né, para buscar uma energia numa outra pessoa que possa fazer sentido. Não se julgar tanto, né? Não se julgar nada, não se julgar. Eu sei que é complicado porque a sociedade julga, assim, não dá para a gente dizer que não, mas tirar essa parte do julgamento da sua vida, porque os homens não fazem isso, né? E eu sei também que é um pouco difícil, mas a gente tem que ser corajosa, né? E eu acho que tem uma questão aqui bastante importante, que é as suas fortalezas. Eu acho que tem um autoconhecimento das mulheres que é super importante fazer, que é ir atrás das suas fortalezas. Então, esquece o que você talvez não seja tão boa, que é onde a gente costuma focar a energia. Vai naquilo que te faz crescer, no que te fortalece. Acho que essas são algumas dicas aqui para as mulheres se encorajarem a enfrentar esse mundo, né? Agora tá aí. Excelente dicas. E eu queria fazer uma pergunta. Eu chamei a Vanessa no início de mulher polvo. Porque quando eu vejo tanta coisa que a Vanessa faz, eu queria que você compartilhasse como é que você dá conta, Vanessa. Como é que você dá conta da maternidade, do escritório, do anjo? Você tem alguma válvula de escape para tudo isso? Tem que ter, né, Érica? Tem que ter, né? Eu até assim, na verdade, eu tenho um lema. Uma palavra que eu carrego sempre comigo. Equilíbrio. Acho que essa é a primeira coisa. A gente precisa buscar equilíbrio. E eu brinco que tem a Vanessa profissional, a Vanessa mãe e tem a Vanessa pessoa individual, né? Sem esses 3 pilares, eu não seria feliz, né? Porque eu também não posso me dedicar só a uma dessas coisas. Para eu buscar meu equilíbrio e para ser feliz e poder dar conta de tudo, eu tenho que achar esse equilíbrio. E o cuidar da Vanessa é muito importante para mim, né? Não só dentro desse equilíbrio, mas buscar exatamente essas válvulas de escape, que eu acho que todo mundo tem, né? E a minha grande válvula de escape é o esporte, né? Eu sou uma metida a jogadora de vôlei. Jogava no Pinheiros, agora tá jogando. No Círculo Militar. Eu tenho o esporte, né? Sempre foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Antes do direito, eu pensava em fazer educação física. Lembrando que eu vim, né, dessa geração de professores. Eu pensava, vou fazer educação física, que é onde eu vou me encontrar. Mas o esporte, ele vem para complementar mesmo para mim, né? Então, eu amo vôlei, né? Jogo vôlei desde adolescente.
E não adianta jogar vôlei, não. Eu tenho que estar na competição. Então, eu tenho time... Já joguei com a Vanessa. Beach, mas foi beach. Beach também, né, Érica? A gente já fez dupla. Então, o vôlei, o beach tênis me trazem gasolina mesmo aí para sustentar o dia a dia. Faz muito bem para minha cabeça. Eu acho que é a minha terapia, é a minha meditação do dia a dia, a minha válvula de escape. Eu me sinto energizada, né? Às vezes tem gente que fala, nossa, mas você vai para um campeonato às 9 da noite. Volto de madrugada e volto feliz. Então, é esse equilíbrio desses 3 pilares que me fazem dar conta aí de tudo e fazer sentido. Porque antes de tudo, né, Érica, a gente tem que estar feliz e fazer sentido. Só dá pra gente ter uma sobrecarga, né, de coisas para fazer se realmente você estiver feliz. Acho que a busca da felicidade é algo que tem que estar assim na agenda de todo mundo. Não, e aí é todo dia, né? Você não tem que deixar de ser feliz para depois, né? Então eu acho que é esse equilíbrio que eu acho que te faz diferente, né, Vanessa? Exatamente. Agora, para encerrar, Vanessa, eu queria que você... Qual é o seu legado? Que legado que você quer deixar? Se você, né, o que você quer... Você faz muita coisa, né? Eu te acompanho, te conheço há muitos anos. E qual é o seu objetivo? Eu estabeleci, né, esse objetivo empresarialmente falando, né, de ajudar os empresários a alavancarem seus negócios, trazendo segurança jurídica. E eu acho que qualquer propósito que você vai fazer, você só consegue dar conta se você tiver primeiro paixão pelo que você faz. Me dá um prazer enorme ajudar as pessoas a alavancar seus negócios, né? A alavancar aquilo que ela acredita. Então, acreditar naquilo que você faz com paixão, com coragem, ter muita resiliência, porque os obstáculos vão vir sempre. Não existe uma trajetória de sucesso sem passar pelos obstáculos. E eu acho que a resiliência entra muito forte. A gente não pode desistir. Mas a resiliência, a gente só consegue passar, né, esse processo todo se você tiver realmente paixão por aquilo que você faz e acreditar que aquilo vai impactar na vida das pessoas. Então, eu me sinto realizada quando eu identifico que eu consegui ajudar alguém para prosperar aquilo que ela acredita que é o melhor para ela, né? Então, paixão, resiliência, encontrar o seu equilíbrio, né? Ter confiança, ter coragem e acreditar no processo, Érica. Acho que isso é muito importante. A gente tem um começo, meio, fim, vão tendo esses obstáculos, como eu coloquei, e você precisa acreditar no processo. A hora que você acredita que ele vai dar certo... As coisas acontecem. As coisas acontecem naturalmente. Então, a gente não pode pensar no resultado. O resultado vai ser sempre uma consequência desse processo que se iniciou e que ele não é fácil. Mas acredite. É um orgulho realmente tê-la aqui conosco. Muitas pessoas te ouviram. Se essas pessoas quiserem te contatar para uma ajuda, para um auxílio profissional, qual o melhor canal de contato? Legal, Érica. Estou sempre à disposição para uma mentoria, para um bate-papo, uma conversa. Adoro falar de todos esses temas aqui que a gente abordou. Podem me localizar no Instagram, Vanessa Domene, o LinkedIn também, Vanessa Domene. No meu LinkedIn eu costumo colocar bastante coisa ligada à área jurídica, tributária, então insights, informações que eu acho que pode ser bastante bacana para todo mundo. Foi um prazer enorme poder compartilhar aqui a minha trajetória, poder falar um pouquinho dessas novidades tributárias, porque eu falo que quem não quer emoção não pode querer ser empresário no Brasil, porque olha, o tempo todo tem novidade. Foi uma honra enorme, vocês são incríveis aqui da Ébano, sou sua fã da Ébano, e parabéns pela iniciativa do Ébano Cast, é super bacana, certamente vai ser um sucesso. Ai, obrigada, não, né? Tendo a Vanessa como amiga, né? Quem tem amiga tem tudo, mas obrigada, Vanessa. Obrigada, é um prazer. Viu? Obrigada.